Definição e função do floema. O floema ele é um dos tecidos vasculares presentes nas plantas, que é responsável pelo transporte de seiva elaborada, que contém os produtos principais da fotossíntese, como os açúcares. A sua principal função é garantir que as plantas tenham os nutrientes necessários para crescer, se desenvolver e realizar funções essenciais, como a sua reprodução e a sua defesa contra patógenos. Ou seja, sem o floema, as plantas elas não vão conseguir distribuir a sua energia que produzem para todas as suas partes, igualmente. A estrutura do floema. O floema ele é composto por diferentes tipos celulares que trabalham em conjunto para garantir um transporte eficiente da seiva. Os elementos do tubo crivado são as células principais do floema. Essas células elas são mais alongadas e com poros em suas extremidades, que são chamadas de plasmodesmos, por onde a seiva se move de uma célula para outra. Ao lado dessas células estão as células companheiras, que ajudam a manter a função dos elementos do tubo crivado, e elas são responsáveis por fornecer a energia e fazer o metabolismo necessário para o transporte de substâncias. O floema, ele também contém fibras que oferecem o suporte mecânico à planta, e células parenquimatosas que armazenam nutrientes e ajudam na metabolização da mesma. Oi, meu nome é Larissa e eu vou falar um pouquinho agora sobre o processo de transporte do floema. No carregamento do floema, os açúcares são ativamente transportados para os elementos de tubo crivado nas folhas. Na criação de pressão, a alta concentração de açúcares cria pressão osmótica impulsionando o fluxo da seiva. No transporte, a seiva elaborada move-se através dos tubos crivados para outras partes da planta e os açúcares são removidos do floema nas áreas de demanda, como raiz e frutos, e é assim que ocorre o descarregamento. Vou falar um pouquinho também agora sobre o floema versus xilema, em questão dos tecidos vasculares complementares. Na função principal, em relação ao floema, é no transporte de açúcares. O xilema é transporte de água e minerais. Na direção de fluxo, o floema é bidirecional. E no xilema, o direcional é ascendente. As células condutoras, no floema, os elementos de tubo crivado. E já no xilema, elementos de vaso e traqueides. Já na energia para transporte, o floema ele é ativo, pressão de fluxo, e já no xilema é passivo, transpiração. Oi, eu sou a Vanessa e eu vou explicar sobre a importância do floema para o crescimento vegetal. O floema é vital para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Ele transporta os açúcares produzidos pela fotossíntese nas folhas, fornecendo energia para raízes, frutos, flores e brotações. Além disso, o floema também distribui hormônios vegetais, que são substâncias químicas que regulam o crescimento da planta, promovendo o crescimento celular, diferenciação de tecidos e respostas a estresses ambientais. Sem o floema, as partes das plantas que não realizam a fotossíntese não conseguiriam receber energia necessária para crescer, o que comprometeria a sobrevivência das plantas. Sou Eduardo, vou falar sobre distúrbios e doenças relacionados ao floema que afetam a condução de seiva elaborada, fazendo assim prejudicando o transporte de nutrientes para as plantas, causado por patógenos como fungos, bactérias e vírus, e também por outros fatores ambientais como estresse hídrico e insetos que prejudicam o crescimento da planta. Fazendo assim, essas condições podem bloquear o floema, interferindo no crescimento e na saúde das plantas. Em outros fatores mais graves, pode levar à morte. Inclui alguns sintomas desse bloqueamento do floema, o murchamento bacteriano e o amarelamento viral das plantas. Olá, eu me chamo Leonardo e hoje eu vou falar um pouquinho do fluxo de seiva. O fluxo de seiva consiste em 3 fases. A primeira fase é a pressão osmótica, que consiste numa alta concentração de açúcares nas folhas e assim criando uma alta pressão osmótica, iniciando o fluxo. Também temos a pressão de turgor, a pressão nas células do floema, que impulsiona o movimento da seiva elaborada, e também temos o equilíbrio dinâmico, que é o fluxo que é mantido pelo equilíbrio entre áreas de cargas e descargas. E eu também vou falar um pouquinho da adaptação do floema em diferentes grupos de plantas.
Bom, eu vou falar das angiospermas, gimnospermas e monocotiledôneas. As angiospermas, elas possuem um floema com elementos de tubo crivado e células companheiras bem desenvolvidas. As gimnospermas apresentam células de tubo crivado mais simples e células albuminosas em vez de companheiras. Já as monocotiledôneas, o floema se organiza de maneira mais dispersa, sem uma estrutura vascular bem definida.